Eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. No último vídeo, eu recebi vários comentários sobre a luz, o som, sobre a produção do vídeo. Então, quem tá curtindo, por favor, curte mesmo o vídeo, tá? Deixa um comentário. Quem puder hypar, hypa. Quem puder ser membro do canal também, por favor, porque nós estamos aqui fazendo o melhor para vocês, para conseguirmos um bom resultado. Então, ajuda aí o canal a subir, tá? Tudo começou por causa de uma traição, de brasileiro, tá? Eu era casada já há uns 5 anos e tinha 2 filhos. Uma a gente teve antes de casar, outra a gente teve depois. E parecia que era tudo normal, até que eu fui entendendo que as coisas foram esfriando. Uma amiga minha viu ele com uma outra mulher na praça, disse que ele sempre estava lá no mesmo dia, no mesmo horário, que ele dava desculpa de que estava fazendo 1 hora extra. E um dia eu tomei coragem, fui até lá, fotografei tudo de longe num táxi com uma amiga minha e fiz questão de jogar na cara da mãe dele e dele em um jantar e falar que a partir daquele dia ele jamais pisaria de novo na nossa casa. Nisso, ele simplesmente parou de ajudar como ele ajudava sobre as crianças. Ele pegava as crianças, às vezes, ajudava com uma parte financeiramente, mas eram 2. E o que ele dava, muito meramente dava para uma criança só. Então, eu virei uma mulher guerreira, independente, que batalhava e trabalhava com tudo para conseguir aí, né, cuidar dos meus filhos. Nisso eu comecei a fazer coxinha, risole, salgadinhos de todos os tipos e doces também e vender, e era o que ajudava a me manter na casa. Só que ao mesmo tempo, me veio uma coisa de revolução, assim, de que quero me aventurar, quero viver. E também uma coisa de vingança, sabe? Ele me traiu. Então, eu comecei a juntar dinheiro pra viajar. E eu tinha alguns destinos na minha cabeça que eram sonhos que eu nunca entendi por que eu tinha sonho de ir nesses lugares. Por exemplo, Turquia, Argélia. E o outro lugar eu não lembro agora. Eu sei que eu foquei numa viagem pra Turquia e o que me fez mudar de ir pra Argélia foi o Yassine. Num bate-papo, simplesmente ele apareceu do nada com o famoso "Oi, quer tecer?" E eu disse que sim. O Yassine tinha os olhos amendoados, o nariz avantajado e uma careca intrigante. Ele dizia que raspava a careca e que fazia questão de fazer isso todos os dias, porque tinha que ficar bem lustrado e bem brilhoso, porque muitas mulheres diziam que esse era o charme dele e que ele gostava de chamar esse tipo de atenção. E quando eu fui dar risada sobre isso que ele falou, ele meio que fechou a cara assim e falou que não era brincadeira não, que era sério e que não era com essas mulheres de países mais pobres não, que as europeias eram loucas pela careca dele. Eu engoli seco e achei que ele estava exagerando, mas ele começou a me mostrar prints de várias conversas com mulheres da Suíça, da Itália, da Alemanha, que realmente elogiavam muito a careca dele. Eu não tinha prestado atenção naquela careca, mas digo pra vocês que depois que ele falou isso, não é que a careca começou a me atrair de um jeito estranho? Ele só sabia falar inglês e poucas palavras em português. Então a gente fazia um bem bolado nas frases que só a gente entendia o que estávamos falando. Por exemplo, ele dizia que trabalhava muito, então ele falava assim: "Mean work, work, work sempre". Entenderam? Mais ou menos era um trava-língua que eu mostrei algumas vezes para as minhas amigas e elas riam muito da minha cara, porque eu achava bonitinho as coisas que ele me falava e elas achavam super bizarro. Ele começou a se declarar aos poucos pra mim, né? Mas eu percebi que ele queria alguma coisa comigo quando ele soltava do nada, falava assim, ou meu coração, ou ele falava my heart. My heart. Nessa pronúncia. E ele falava assim, my heart,
Bum tica 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 bum. Esse bum tica 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 bum, ele disse que tinha escutado em sambas que ele escutava do Brasil e que ele entendia que era algo muito forte, tipo explode coração. E aí ele sempre falava no objetivo de dizer que o coração dele estava batendo muito forte por mim. E eu achava que era uma brincadeira, até vir a declaração real. Antes disso, nós trocamos ainda algumas farpas, porque ele falava algumas palavras que eu não conseguia entender. E uma vez eu lembro que eu fui na padaria e falei pra ele que ia comprar pão, e ele entendeu uma coisa totalmente diferente que eu não vou explicar aqui pra vocês, porque até não posso soltar isso no canal. Ele fazia algumas declarações do tipo, "You my telenovela star", que eu acho que queria dizer que eu era uma estrela da telenovela da vida dele. E sempre ele falava I love you, foto. I sweet you, foto. You crazy, you me deixa crazy. Você me deixa louca. E eu amo sua foto é doce. Tô traduzindo aqui porque eu sei que muitas seguidoras não sabem mesmo que uma pequena palavra básica em inglês, né? O estranho é que ele sabia muito bem a palavra pão no significado de pau, e aí eu não tô falando do pau da madeira, não, tô falando daquele outro significado aí que vocês sabem. E aí eu nem pensei no momento da onde que ele sabia essa palavra e esse significado. Com certeza ele já tinha conversado com outras brasileiras nesse sentido, mas eu tava tão assim, eu não sei porque eu achava muito fofo, entendeu? Esse jeito dele de falar que eu era a telenovela dele e de mandar flores. Ele desenhava as flores, tá? E aí eu tô falando de lápis de cor e canetinha. Ele fazia lá um buquê maravilhoso pra mim e me mandava. E eu achava aquilo bonito. Eu acho que eu tava muito carente. E tava querendo me vingar e provar pra o meu ainda marido que eu poderia ter outro homem, que outro homem ia cuidar de mim, diferente do que ele fez, que foi me trair, ou que eu poderia também arranjar uma outra pessoa. Então, qualquer coisa que esse cara fizesse, eu colocava como se fosse a oitava maravilha do mundo. E o cara tava fazendo uma pataquada. Imagina, desenhar um buquê de flores e eu ficar feliz. Nem pra ele me mandar flores de verdade, né? A coisa ficou mais forte quando um dia ele ficou muito sério de não querer fazer chamada de vídeo. Ele ficou assim por uns 3 dias, me escrevendo várias coisas, mas não me explicava porque ele não queria fazer chamada de vídeo comigo. Até que depois de eu muito insistir, ele resolveu ligar no vídeo numa cara muito séria, fechada. Ele se esforçava muito pra falar uma palavra e eu não tava entendendo o que era, porque ele só soltava o e não saiu o resto. E eu ali, atenta, como se aquilo fosse muito importante e eu queria entender o que ele tinha pra me falar. Até que ele, muito nervoso, parecia até que ele suava no vídeo, sabe? Ele virou e falou, eu te amo. Ele soltou aí 3 palavras em português, coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele sempre encaixava uma palavra em português no meio das outras em inglês e misturava até com espanhol, mas ele nunca tinha falado seguido. E aquilo foi como se tivesse acertado uma flecha no meu coração. Eu já tava com a viagem marcada, tá? Pra ir pra Argélia antes de toda essa declaração. O objetivo era conhecer uma parte da África. E eu já tinha marcado de ir com meu primo. Mas por ordem do destino, o meu primo desistiu no último momento dessa viagem e eu fui sozinha, já querendo então conhecer o Yassine. Nós nos encontramos, eu que paguei as minhas passagens, eu que paguei hotel, eu que organizei tudo e já paguei já com um ninho de amor, apesar de que lá não são todos os lugares que homem pode ficar junto com mulher sem estar casado antes. Bom, eu encontrei o Yassine lá e foi uma loucura. A gente se beijou, a gente se pegava e, pra ser bem sincera, da Argélia mesmo eu conheci muito pouco, porque a gente ficava dentro do quarto se atracando loucamente, como se não houvesse amanhã, como se a gente não pudesse perder nenhum minuto. E aí o instrumento dele tinha uma questão que só depois pesquisando eu entendi o que realmente era. Ele tinha umas envergadas, tô falando de vergão mesmo, uma coisa meio enrugada, puxada pro roxo, como se tivesse desgastado, e realmente estava desgastado. Porque o cara que tem esse aspecto no instrumento é um cara que bate muito a beringuela. E quando o cara faz isso, acaba
criando esse formato aí no instrumento de tanto usar só com a mão. Isso era um sinal de eu já entender que esse cara era meio que fissurado na coisa, de uma forma que não era normal. Só que eu não fui buscar ver sobre isso. Acabei descobrindo depois da pior forma que vocês possam imaginar. Eu vou exemplificar aí mais pra frente. Só que o que acontece é que esse cara, quando eu fui pra lá, ele também não me deixava em paz, entendeu? Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se der também, vamos aí, entendeu? Sem respirar. E quando eu parava, era para comer ou para ver, tipo, uma esquina ou, sei lá, 3 ruas na frente do lugar onde eu estava. Então, eu acabei não conhecendo nada e achei que eu tava ali passando, dando aquele chá, né, de roupa íntima que a gente fala, que a mulher dá. Eu tava assim, ó, me achando, entendeu? A maioral do rolê que tava ali, deixando o menininho louco. Até porque ele falou que era puro, que tinha sido a primeira vez comigo, então também dava essa ideia de ele ficar, né, só usando a mão por causa disso. Porque as mulheres lá da Argélia não queriam ele de jeito nenhum, coisa que eu também não procurei saber o porquê. Disse ele que as mulheres eram muito exigentes na parte financeira, coisa que ele não tinha conquistado e não sabia se iria conquistar. E que a partir de agora, então, nós estávamos juntos para sempre. Eu acreditei nessa pataquada, tá? Eu voltei pro Brasil como se eu estivesse já para casar com essa pessoa. Voltei depois de 6 meses, mais uma vez pra Argélia, deixei os meus 2 filhos no Brasil, tá? Trabalhei, juntei dinheiro de novo e voltei aí para conhecer a família dele, porque a família dele conversava com a minha família por vídeo. Lógico que naquela tradução que eu e ele fazíamos da mímica do inglês do português. Então, imagina como que não era essa tradução. Só que a minha mãe e o meu pai sempre foram muito conservadores. E aí eles gostavam desse rapaz porque ele dizia que iria me colocar no eixo, porque as vestimentas deles eram bem conservadoras, eles eram muito religiosos. Então, na cabeça da minha família, isso seria uma coisa boa também. O que aconteceu é que depois de 6 meses, então, ralando, vendendo salgadinho e coxinha na rua, fazendo os 100 e 200 e 300 à noite, de madrugada, de dia super cedo, no trem, na rua, na chuva, na fazenda. Eu consegui um dinheiro para visitar ele de novo na Argélia. E novamente, eu que paguei o lugar, eu que banquei tudo, eu não me tocava disso. Eu entendia que por ele ser novo e estar estudando, então eu teria que ajudar nessa parte até ele conseguir o trabalho. E como ele era muito esforçado nos estudos, então para mim estava tudo certo. E aí começou a me bater um desespero de que, por causa dos meus filhos, se a gente fosse mesmo ficar juntos, ele teria que vir pro Brasil. E ele falava muito certo de que a gente ia casar, tudo tal, mas ainda não tinha me caído a ficha de que isso realmente ia acontecer. Até que ele me apresentou a família dele. A família dele era muito humilde, tinha uma coisa das mulheres ficarem todas juntas, e aí eu digo que é um muquifo, né? Porque era um lugar muito pequeno, sem ventilação, e onde todas as mulheres se juntavam, como se tivesse até um lugar, não era lenha, mas era quase um fogão de lenha, onde se cozinhava, limpava a casa e se fofocava. E ali ele me enfiou, né? Eu lembro da mãe dele tentar colocar um véu em mim para que os vizinhos e quem estivesse observando ali pelo lado, porque sempre tinha muitas pessoas perto da casa, na frente, atrás, do lado, né? Onde muitas pessoas moravam. E aí ela colocava o lenço para que eles não enxergassem que era uma estrangeira, ou então para que eles entendessem que eu era da religião, ou então ainda para me esconder mesmo. Quando eu conheci a família dele, os costumes eram totalmente diferentes. Eu senti que eu poderia, sim, me adaptar, mas a questão foi que eles já foram me levando. Isso assim, gente, eu fiquei com ele nesse hotel para se ter, né, o Vuk Vuk, como se fosse mais no centro. E aí com a família dele no interior eu fui depois, era só para ficar um dia. Eles acabaram me deixando por mais de 5 dias, não queriam que eu fosse embora, queriam que eu ficasse lá até a hora de voltar pro Brasil, porque eles não queriam que a gente tivesse relações antes do casamento. E aí tava muito certo essa coisa de casamento mesmo. Tanto que o pai dele se juntou com a mãe e me levou numa loja. O pai dele fez assim,
caía como se fosse uma parede de joias. Colar, anel, pulseira, brinco, tudo que vocês possam imaginar. E ele meio que olhou para mim e a Cine traduziu que o pai, então, queria que eu escolhesse qual que era o meu dote ali. Que anel, que pulseira, o que eu queria. Gente, tinha umas pulseiras numa grossura que eu não sei como que eles usam aquilo. Porque se eu fosse usar aquilo no Brasil, eu ia ficar sem o braço nos primeiros 2 passos que eu desse. E eu muito naquela vibe de brasileira, parceira, esforçada. Achei que poderia estar sendo um teste da família. E não, na verdade, eles queriam mesmo, né? Me dar o dote. Só que o que aconteceu? Eu tinha 2 filhos. Eu já tinha contado pra ele dos 2 filhos. Era muito claro que a família dele não aceitaria isso num casamento onde fosse conversado isso antes. E ele me falou que tava tudo bem porque ele não ia contar pra família dele que eu tinha esses 2 filhos. Depois que a gente casasse, as crianças iriam aparecer ali e tava tudo bem, eles teriam que aceitar. E ele disse que isso acontecia muito e que era de boa, que depois de casado não tinha como eles querer separar, eles acabavam aceitando tudo. E aí eu, naquela vibe de brasileira guerreira, olhei todo aquele ouro e falei, não quero, não precisa, imagina. Quis passar uma de humilde achando também que era um teste pra saber se eu era interesseira ou não. Mas, gente, na verdade, eles estavam fazendo o que a cultura pede. E eu ainda facilitei, né? Eles olharam pra cara do outro e falaram, meu Deus, a mulher vai vir pra cá, a mulher vai casar com o nosso filho e ela ainda não quer o dote? Vamos fazer esse casamento amanhã, né? Porque as outras exigem um monte de coisa, não só o dote, é a casa, é o trabalho do marido, é quanto ganha por mês, é como é que ela vai ser mantida, é caso se ela divorciar, o que ela vai receber. E essa mulher não, essa mulher tava aqui, assim, vamos casar. Então eles começaram a virar, assim, muito amigos, né? Eu comecei a conversar muito com a irmã dele, porque ela já tinha mais um entendimento melhor de inglês. Todo mundo, nossa, então esse casamento realmente vai acontecer porque tá super fácil. Voltei pro Brasil com essa coisa de casamento, sem aceitar um anel fino de ouro que fosse. E aí, meu desespero era assim, tá? A gente realmente vai casar. E os meus filhos? E conversar com eles sobre isso. Como é que vai ficar os meus filhos? Porque eu tinha que ir mais uma vez lá pra fazer o noivado, tudo tal. Só que nessa terceira vez já me deu uma coisa assim, putz, ele nunca paga, né? Sou sempre eu que tô pagando tudo. E aí pros meus filhos? Eu não vou ter condições de pagar a passagem pra todo mundo. E aí me bateu um desespero, né? Porque assim, eu percebi que já era a terceira vez que eu ia, seria pra ter um noivado e tudo, mas sempre eu que tava pagando a passagem, onde ficar, né? Porque assim, na família dele a gente não podia fazer nenhum vucu-vucu. E ele era fissurado nisso. E os meus filhos, né? Eu pensei, eu só consigo pagar passagem pra mim, tá super apertado de eu conseguir pagar a terceira passagem. Quem vai pagar as passagens dos meus filhos? E fui conversar com ele sobre isso. E ele disse que ele faria assim. Primeiro a gente casaria, eu ia pra lá. Chegando lá, depois do casamento, ele contaria pros pais. E os pais, por serem muito a favor da família, a primeira coisa que iriam fazer eram pagar as passagens dos meus filhos. E como eu vi toda essa questão do ouro que eles queriam me dar, não só o ouro, mas roupa, comida, um monte de coisa que eu vou ter com várias malas pro Brasil, eu entendi que realmente os pais teriam esse poder aquisitivo para levar as crianças para lá. Mesmo assim, eu fiquei com muito medo e falei para ele que era melhor ele vir para o Brasil, que eu dava um jeito de crescer a minha empresa de coxinhas e que ele me ajudaria com isso, que nós poderíamos ficar bem aqui. Ele disse que tudo bem, a gente também poderia fazer assim, mas que eu precisaria passar pelo menos os primeiros 4 meses lá com ele para fazer todos os tipos de comemorações, celebrações e também para viver um pouco lá, porque ele gostaria que os filhos dele tivessem essa cultura também passada pela mãe, não só por ele que era o pai, então que eu precisava entender um pouco disso. E que seria legal também que os meus filhos ficassem um pouco lá para entender um pouco disso também e passar para os irmãos. Eu acreditei em tudo isso e fui então para noivar e talvez definitivamente ficar lá esses 4 meses como ele tinha pedido. Toda a parte de conversa com os pais foi feita pelo vídeo, tanto os dele como os meus. E o que aconteceu? Eu não sabia nada do que os pais dele estavam falando. Ele enrolou e mentiu sobre tudo. Ali eles perguntaram sim se eu tinha filhos, se eu já tinha tido algum outro relacionamento, como era eu ficar pra lá e deixar os pais muito longe por muito tempo, já que eu não voltaria tão cedo pro Brasil. E óbvio que ele mentiu colocando outras questões que para os meus pais pareciam que eles estavam preocupados em cuidar de mim e ainda cuidar deles
bens no Brasil. Eu já tinha contado para os meus pais que eu tinha achado muita coisa, todo o ouro que tinha descido de cortina para eu escolher. E querendo ou não, todo mundo abriu o olho sobre isso, porque teríamos uma condição financeira melhor, já que seríamos uma única família. Só que não era bem isso que eles estavam falando. Ele me deu a entender que eles estavam falando ali sobre eu escolher qual pulseira, qual anel, colar e joia ainda, caso eu quisesse me divorciar para ter ali um dinheiro para me manter até conseguir trabalhar ou voltar para o Brasil. Qual de tudo isso que eu queria, mesmo eu negando ao vivo para eles que era uma obrigação dentro da religião. Mas eles não estavam falando em nenhum momento sobre isso. Eles estavam questionando coisas que se eu soubesse a língua deles, ali mesmo eu teria falado a verdade e o casamento nunca que aconteceria. Porque esses pais, essa família, tanto ele, eram como se fosse de uma tribo, vamos dizer assim, onde até a questão do líquido vermelho no lençol era importante ser apresentado depois do casamento. Eles estariam lá esperando algo do tipo. Como eu já tinha uma idade avançada, eu não sei muito bem o que ele explicou para essa família, mas era entendível de que eles não iriam partir para essa parte do lençol vermelho, mas que eles não aceitariam uma mulher com filhos. Eu acreditei nisso, dei o tempo do divórcio que eu tinha que fazer com o meu marido. Nisso nós ficamos na chamada de vídeo eternamente até tudo ficar certo. E eu então deixei os meus filhos com a minha sogra, que me ajudava muito com isso, e parti para Argélia para casar. Lá eu iria avisar que eu ficaria mais 2 meses, porque eu já tinha dito que ficaria 2 meses a trabalho e porque daria uma quantia muito boa para cuidar das crianças no Brasil, já que o trabalho que eu iria fazer seria em euro, então eu nem disse que iria para Argélia, eu disse que iria para um lugar da Europa. Todo mundo engoliu isso e ia rolar um revezamento entre a minha mãe e ela para ficar com a criança, já que o meu marido / ex-marido era chefe de cozinha e trabalhava eternamente, não tinha tempo para ficar com as crianças. E aí me peguei lá em uma mala e fui para Argélia fazer esse casamento, combinada com ele de que voltaríamos em 4 meses ou que então eu conversaria para levar as crianças. Nisso eu abri um pouco do que estava acontecendo com o meu marido / ex-marido para saber se eu teria autorização de levar as crianças e ele disse que estaria tudo bem, desde que fosse comprovado renda, o lugar que as crianças iriam ficar, se eu estaria em boas mãos, se eu estaria com um cara legal. E eu fui mostrando tudo isso para ele antes de ir. Então o meu marido / futuro ex-marido estava de acordo com parte da situação. Por isso eu fui muito mais tranquila. E porque ele também já estava praticamente querendo morar junto com a amante, que foi a mulher que eu peguei ele. Eu fui então, casei, foram sei lá quantos dias de casamento, entre cerimônias, vestidos e milhares de pessoas que eu tinha que conhecer e deixar de desconhecer. Até que em uma semana, esse homem só queria me furar. Ele só queria ir pro vucu-vucu. O instrumento dele estava cada vez mais arroxeado. Parecia que faltava circulação. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque era só isso. Era arrumar a casa e se entregar para esse homem. Esse homem, ele entrava e saía do nada, porque lembram? Ele estava estudando, tentando um estágio para tentar um trabalho. Então era a família dele que bancava a maioria das coisas e por isso mãe e pai apareciam lá. Quando mãe e pai não estavam, quando eu não estava cuidando da casa, eu tinha que estar na cama para esse homem. E era uma coisa muito exagerada. Passou uma semana, esse homem não tocou no assunto dos meus filhos. E eu comecei a questionar ele sobre isso. E ele começou a me falar que ia ver, porque tinha que ver o rendimento da família, porque no próximo mês ia chegar e não sei o quê. E nisso foi dando 1 mês, foi dando 2 meses, e cada hora e cada dia era uma desculpa. Uma hora ele estava muito doente, outra hora ele estava muito focado no trabalho, outra hora tinha alguém na família que estava muito doente, que ele não podia pensar nisso agora. Outra hora ele precisava de um momento mais propício para falar com os pais, porque os pais estavam preocupados com um
um trabalho deles da agricultura que não estava rendendo e que eles precisavam desse dinheiro até para manter eu e ele. Então sempre tinha alguma desculpa. Ou a irmã estava doente, a irmã ia noivar, ia casar, ele tinha que focar nisso primeiro, porque ele tinha que conhecer o homem para saber se era certo, porque ele não estava com cabeça, porque ele estava com dor de cabeça, porque ele ficou doente, porque ele foi... Enfim, várias coisas aconteciam, menos ele firmar que conseguiria a passagem para os meus filhos, sendo que eu já tinha conversado com meu marido de assinar lá a autorização que é necessária para que as crianças viajassem. Importante dizer que quando eu falo que o pai sabia de tudo, ele não ia aceitar que os filhos fossem para Argélia, né? Ficar nessa situação, não. Eu dizia que era um trabalho na Europa, né? E como eu tinha amigas por lá, então eu mandava fotos desses lugares. Não era que eu tava indo para casar, não. A história pro pai aceitar era uma outra. Acontece, gente, que nunca chegou esse momento dele se preocupar com as crianças. E ele falava com as crianças no vídeo, sim. E aí eu tô falando do meu marido Yassine, né? Só que ele não falava sobre essa parte financeira. E eu percebi que nós estávamos sendo mantidos pela família dele. Será que quando a família dele soubesse que teriam mais 2 bocas para eles alimentarem, sem isso estar no plano, isso seria aceito? Na minha cabeça, sim. Apesar desse cara em nenhum momento das viagens perguntar dos meus filhos, falar que poderia me pagar uma passagem porque eu era mãe, então tinha que ajudar a cuidar dessas crianças, ou então levar essas crianças para ele conhecer. Ele nunca viu essas crianças ao vivo. Como que ele poderia ter aceitado essas crianças tão rápido? O que aconteceu, gente, foi que esse cara me enrolou para casar comigo, porque ele queria muito ficar comigo, porque eu era muito boa mesmo no que eu fazia no rally rola. Ele nunca tinha visto igual, ou nenhuma mulher lá, sei lá, se era fresca, fria, não fazia igual, e o que ele queria era me ter, no sentido subliminar da palavra também, de me ter, né? E era isso. O desejo dele era somente esse. Ele me enrolou o quanto ele pôde sobre a questão das crianças. Até ele virar pra mim e falar que eu era esposa dele, propriedade, que ele que mandava e que ele ia fazer isso das crianças a hora que ele quisesse. Eu disse que não, que então eu iria voltar pro meu país e ele falou, então tenta. Tenta sair daqui pra ver se você consegue. E aí eu perguntei se ele estava me ameaçando, ele disse que não, mas que mulheres desobedientes costumavam a levar uma coça e algumas até mesmo a perder os movimentos. Ele me falou essa frase friamente, olhando nos meus olhos, sem se alterar em nenhum momento. Foi quando eu fiquei muito assustada. Já sabia falar algumas palavras, tanto com o pai como com a mãe, e pensei que eles poderiam ser pessoas acolhedoras. Em um dia que ele conseguiu um trabalho, em um dos primeiros dias que ele conseguiu um trabalho, eu resolvi então contar para a mãe dele o que estava acontecendo. Mostrei a foto dos meus filhos e tentei argumentar sobre a situação. Ela não entendeu nada. O que ela entendia de uma forma errada. Então eu resolvi colocar no Google Tradutor e explicar da melhor forma possível que aqueles eram os meus filhos, que eu queria ficar com eles, ou que então eu queria ir embora para o Brasil porque eu não aguentava mais a situação de estar longe das crianças, que eu tinha a responsabilidade de contar para os pais das crianças o que estava acontecendo, se eu levaria, que eu já tinha programado com ele e que eu não tinha retorno do filho deles, que tinha me prometido de que eu teria os meus filhos do meu lado. Quando a mãe entendeu uma parte, então ela resolveu perguntar para a filha, para que o resto fosse confirmado, já que a filha sabia mais um pouco de inglês e eu poderia então explicar para ela o que realmente estava acontecendo. Quando a mãe entendeu 100% do que estava acontecendo, ela não queria me olhar nos olhos. Eu pensei que ela iria me acolher, dizer que iria conversar com o filho, que nós iríamos resolver, porque ela é assim que eles fazem lá, a família resolve tudo, mas não. Ela meio que se revoltou contra mim e eu via isso no olhar dela. E a partir daí, gente, eu não imaginei que a família ia fazer uma revolução para que os meus filhos fossem esquecidos. Para que eu continuasse esse casamento, então eu teria que passar por uma renovação do pecado que seria os meus 2 filhos. E isso seria abandoná-los, esquecê-los e ter a minha própria família para que isso fosse substituído, para que outros filhos fossem colocados no lugar. Eu nunca pensei que eu iria passar por isso. Mas sim, eles me prenderam um bom tempo no quarto e eu servia então só para ter relações com meu marido, para que eu engravidasse e então transmutasse essa questão de já ter filhos um dia na vida. Para eles
não trazer as crianças e esquecê-las era o melhor a se fazer do que desfazer esse casamento e me deixar voltar para os braços dos meus filhos. Eu perdi o contato com meu marido um tempo e eles só me deixaram ter contato novamente depois que eu já tinha engravidado a primeira vez. Eles me prendiam e só me davam comida se eu então falasse pro meu ex-marido de que eu não queria mais ter contato com as crianças e que ele podia fazer o que ele quisesse com as crianças no Brasil. Eu aceitava porque eu tinha que me alimentar, porque eu estava me preocupada com o filho que eu estava gerando. E eu era muito maltratada caso eu não fizesse tudo aquilo que eles pediam. Foi assim que eu tive o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, um atrás do outro, sem pausa para o meu corpo. E eu comecei a sentir dores horríveis, uma fraqueza muito grande. Eu tinha desespero de pensar que eu engravidaria de novo, porque esse homem me tratava como um coelho. Ele não saía de cima de mim. Os dias foram passando, os meses, os anos. Eu fiquei sem contato algum com os meus filhos no Brasil. Eu entrei numa depressão que eu não tinha força para tomar banho e nem para cuidar dessas crianças. Eu sentia muito amor por eles, mas muito arrependimento e muita culpa de não ter mais contato com os meus filhos no Brasil. Nada podia ser feito e eles também não cuidavam de mim fisicamente. Eles só queriam que saísse dali a continuação do sobrenome da família deles, que não importava muito da onde que estava saindo, de quem que estava parindo, né? E o que aconteceu foi que parte do meu útero, né, e do meu membro, eles começaram a cair, né? Alguns falam que tem a bexiga baixa, tal, mas depois isso vai para parte do membro e do útero também, que por ter muitos filhos, um atrás do outro e sem nenhum tipo de cuidado, sem um espaço de tempo, isso pode acontecer com o corpo da mulher e tem como ser tratado desde que ela seja levada no médico, que não acontecia e não aconteceu comigo. Eu continuo aqui, tá, gente? E hoje eles deixam eu ter contato com o meu ex-marido e os meus filhos. Contato que eu digo é uma chamada de vídeo, um áudio, só que meu ex-marido simplesmente se distanciou totalmente, porque eu tive que falar palavras fortes e agressivas para que ele entendesse que eu não queria mais ter contato com os meus filhos, o que era uma mentira. Eu fui forçada a fazer isso para construir a família nova na Argélia. Então, assim, ele se distanciou totalmente de mim. Eu tive que começar a buscar mãe, pai, irmãos, a reverter tudo que eu tinha falado, porque eu falava de uma forma séria. No começo eles não acreditavam, porque eu sempre amei muito os meus filhos, mas eu era tão incisiva e direta e repetia sempre, que em um momento eles acreditaram que eu realmente tinha deixado tudo pra lá. Então reverter tudo isso foi muito difícil. E eles só me deixaram, né, conversar e tudo e tal, porque eu já não tava mais valendo nada ali. Ele já tinha os filhos que ele queria, ele já podia dar continuidade na família e já podia inventar alguma coisa para um divórcio, que eu tinha ficado doente. Enfim, ele podia ter inventado qualquer coisa ali que não queimaria a imagem dele perante o casamento, né? Tipo, de eu ter fugido pro Brasil porque ele não era um bom homem, de ele não ter tido filhos porque não era um bom homem. Tudo já estava construído ali na imagem, dentro do que a família queria para ele, e eu não interessava mais. Então, se o meu ex-marido me aceitasse, se minha mãe me ajudasse, se qualquer coisa acontecesse, para eles era melhor, era menos uma boca. O que importava era a boca das crianças e do filho deles. Sendo bem sincera, eu me sinto como se eu estivesse em órbita. Eu não tenho para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais trabalho. A minha família, eu sou totalmente envergonhada de tudo que me fizeram falar. Os meus filhos, eu morro de medo de como eles vão reagir depois de tantos anos. O que o pai já deve ter falado. O que o meu marido pensa de mim. O que eu vou fazer no Brasil? Como que vão reagir a tudo isso? Se é que vão querer ter algum contato comigo. Aqui, na Argélia, eu não sirvo pra nada. Eu sou tratada como um lixo. 4 filhos, tendo tanto meninas como meninos, já foi suficiente pra eles. Eu não sirvo mais para nada. Eu não tenho dinheiro se eu sair daqui. Eu vivo do que eles me entregam. Essa é a minha situação atual. Se ele vai me mandar para fora, me jogar na rua, eu não sei.
Eu queria ter um pouquinho de força e de esperança, pelo menos de conseguir um trabalho, alguma coisa, de sair dessa região. Eu tento conversar com algumas mulheres, eu tento entender o que eu posso fazer, mas eu ainda não sei se eu tenho força e se isso é realmente possível. Eu não tenho filhos, tá? Então pode ser que a minha opinião aqui não seja tão válida. Mas, vamos lá. Caso eu tivesse um filho, eu acho que seria dessa forma. Eu não conseguiria seguir a minha vida, ir para algum lugar sem o meu filho. Já começa por aí. E aí me assusta muito, homem ou mulher, que não consegue entender que ali, seja num relacionamento, seja num lugar que ele está indo, não tem espaço para o filho dele, que aquela pessoa ou aquele lugar não demonstra interesse, conhecimento e nenhuma importância em ter contato ou saber daquela criança. E mesmo assim se segue o rumo de ir até lá ou de ter algo com essa pessoa. Porque mesmo que essa pessoa tivesse algum interesse de ter atenção, carinho e tal com meu filho, eu iria desconfiar muito ainda de se é real, de como iria reagir. Nossa, eu acho que eu teria muitas questões na minha cabeça a ponto de eu confiar em alguém para falar, ok, então o meu filho estará seguro ali comigo. E o que a gente vê nessa história é que em nenhum momento esse cara dá sinal de nenhum interesse sobre os 2 filhos dela e ela age como se fosse uma pessoa que não tivesse filho, ou que isso não importasse, ou que em um momento que o cara soltou e falou, tudo bem, daqui não sei quanto tempo eu pago a passagem, eles vêm, a pessoa vai e acredita, sabe assim, num lapso. Então, não julgando, mas julgando. Eu acho que a gente deve dar importância, seja numa relação ou em qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que dar importância primeiro naquilo que é realmente importante pra gente, de saber como é que vai ser para aqueles que estão à nossa volta, como é que vai ser naquele lugar. Eu não vi isso nessa história, talvez não, né? Foi um erro. Não tô aqui para julgar a Mana, que está numa situação muito ruim, mas é um alerta importante, porque quando a gente tem um filho, eu acho que o filho vem na frente até de nós mesmos. Então nós precisamos entender primeiro o que pode acontecer ou não antes de tomar uma decisão como essa. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.